Vamos dar início a mais uma lição da revista A Igreja em Jerusalém. Hoje estaremos falando a Assembleia de Jerusalém, que é a lição 13, a última lição dessa revista. Então vamos lá para nosso texto básico bíblico que diz, em Atos 15, 22 ao 32. Então apareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabas, e Silas, varão distinto entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos aos irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de bocas vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vós abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e das carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vós, vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém. Então, a gente acabou de ler o texto básico, até tinha esquecido de fazer a nossa oração inicial, mas vamos para a nossa oração inicial agora. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa matéria, mais essa aula em tuas mãos. Pedir que o Senhor continue me usando a falar da tua palavra, do teu evangelho. Abra, meu Pai, o coração e a mente de cada um que assistirá a essa aula e a minha também, para aprendermos um pouco mais de ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Estou tentando aqui, o óculos está embaçando um pouquinho, vamos lá. Introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seu conflito de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável, devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo, e isso que veremos agora. A parte 1 dessa lição vai dizer, questão doutrinária, 1.1, o relatório missionário. A questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado.
Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como antes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. O que acontece? Alguns fariseus se converteram ao cristianismo, só que eles queriam continuar com os rituais que foram ensinados quando eles praticavam o judaísmo. Só que a nossa salvação, ela não vem pelos ritos, pelos rituais, mas sim pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu costumo falar, não é que nós não devemos respeitar as leis. O próprio Senhor Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, e nem para abdicar a lei, nem os profetas. Eu vim para cumpri-la. Então, o que acontece? Nós obedecemos às leis, por quê? Porque quando deixamos de obedecer a lei, nós estamos pecando contra o Senhor. Mas o que nós não fazemos é os ritos, os rituais. Por exemplo, nós não precisamos mais fazer a circuncisão, nós não precisamos mais, quando pecamos, ir até um sacerdote e confessá-lo e dar um animal para sacrificar em nosso lugar. Isso não. Porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus já é o nosso sacrifício. Através dele, nós alcançamos a salvação. Não é, como eu já vou deixar frisado aqui, não é que não devemos obedecer às leis, porque quando desobedecemos uma lei, nós estamos pecando, pois o pecado existe porque existe uma lei. Porque todo povo tem que ter uma lei, porque senão anda desorganizado. E para se organizar uma nação, um povo tem que se ter a lei. Então, aqueles homens que ali eram os fariseus que se converteram, eles ainda não tinham entendido isso. Eles achavam que aqueles, mesmo sendo gentios, eles tinham que ser circuncidados e cumprir todos os rituais da lei. Só que isso não é necessário mais, porque o que nos salva não é a lei, mas sim é a graça de Jesus Cristo que nos salva. Quando Jesus morreu na cruz, é essa graça que nos salva do pecado, que nos dá direito de alcançar o céu. O ponto 2, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Atos 15:1. Esse grupo composto por fariseus, supostamente convertidos à fé, que havia vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que este antes cumprisse a exigência da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo, judaizante, e os missionários, Paulo e Barnabé. A questão tomou grande proporção, correndo risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelo apóstolo e presbítero. Atos 15:2. Então, nós vamos ver que essa confusão estava trazendo transtorno para a igreja, porque os judeus, fariseus, eles não aceitavam que os gentios também recebessem a promessa da salvação. Para receber a promessa da salvação, eles achavam que os gentios tinham que circuncidar, eles tinham que fazer a circuncisão. Só que isso não era mais necessário, porque a circuncisão antigamente era feita no prepúcio do homem. Hoje
a circuncisão é feita no nosso coração. Ah, pastor, a gente abre o peito, faz um corte, alguma coisa, tirou uma pele? Não, não é isso. É nas nossas emoções, é dentro de nós. É porque hoje a gente tem que reconhecer, o nosso coração não é esse que bate aqui, é a nossa emoção, é o símbolo da nossa emoção, quando nós falamos o coração. Por quê? Porque é onde está guardadas as nossas emoções, onde está guardado tudo aquilo que vem de dentro para fora. Então é aquilo, hoje eu não preciso me circuncidar no prepúcio, mas eu tenho que me circuncidar no meu coração. E o que isso me traz? Me traz o reconhecimento que o Senhor Jesus é o único salvador da minha vida. É só isso que eu preciso. É essa circuncisão que eu tenho que fazer. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Reconhecer que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele morreu por nós. É aí que a gente entende que é dessa forma que a gente tem que fazer. Não é com os rituais antigos, mas sim com aquilo que Jesus nos mostrou. Jesus, ele cumpriu tudo isso. Ele cumpriu todos os rituais. Pronto. Foi o único que conseguiu cumprir sem pecar e sem descumprir nenhum deles. Ele cumpriu todas as leis, todas as profecias, sem descumprir nenhum deles. É o único. Não tem ninguém que vai conseguir. A salvação não vai vir através desses rituais, mas sim a salvação vai vir por você confiar e acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Hoje eu termino essa parte aqui. Amanhã daremos continuidade com a parte 2. Espero que até aqui vocês venham estar entendendo e que amanhã estaremos aqui de volta dando continuidade a essa lição. Espero que Deus venha dar um grande dia para cada um. Oremos. Pai, da maneira que meditamos aqui junto, na sua lição, que a gente venha continuar meditando durante o dia, que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer. Não permita que a gente se desvie para a direita nem para a esquerda, e muito menos termos saudade de lá de trás, para que a gente não se vire para trás e se transforme numa estátua de sal. Mas que o Senhor esteja sempre conosco e nos dê um ótimo dia e a sua proteção no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e dê um excelente dia para cada um. Que a nossa